agradecer o Ed, o convite, agradecer a IBAB. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui, porque realmente sou membro da IBAB e eu entendo que, já tinha conversado com o Ed em outras ocasiões, que as doenças da alma, elas são um tema muito, muito importante, não só no mundo do trabalho, no mundo, na nossa vida, mas a gente vai ver que no trabalho existe uma coisa importante, né? O trabalho, às vezes, ele é uma fonte de saúde, mas ele pode ser uma fonte de doença. Então, a gente tem que entender o que é a doença, até para saber enfrentá-la, né? Como lidar com isso, como fugir disso, ou o que quer que seja. Então, o tema é muito relevante, eu agradeço mesmo o convite, encorajo que façam as perguntas mesmo pelo FCP Estresse, hashtag FCP Estresse. Aliás, o uso dessa tecnologia é muito bom, porque evita você passar aquele constrangimento de levantar a mão. Daniel, eu tenho um amigo, né? Que não sou eu, não, é um amigo, ele está muito estressado, o que eu falo para ele, né? Sempre tem essas perguntas assim. É um vizinho meu, nossa, você não sabe o que ele passa, deixa eu te contar. Então, com o hashtag, a gente não precisa passar por esse constrangimento. Porque as pessoas ainda têm constrangimento de falar com um psiquiatra, não é verdade? Muita gente está aqui porque sabe da importância do tema, mas para falar com um psiquiatra, para procurar um psiquiatra, ainda tem muito preconceito, né? O psiquiatra, a psiquiatria clínica, a psiquiatria como ciência, ela é muito recente. Tanto que a gente brinca na faculdade que o clínico, o médico clínico, é aquele cara que ele sabe tudo, mas não resolve nada. O cirurgião é o contrário, um cara muito prático, né? Ele resolve tudo, mas não sabe nada. E o psiquiatra? O psiquiatra é o cara que não sabe nada e não resolve nada, né? Então, e tem também o médico legista, né? O médico legista sabe tudo, resolve tudo, mas é tarde demais, né? Então, por que é isso? Porque a psiquiatria como ciência, ela é recente. Até os primeiros remédios psiquiátricos são da década de 50. Até então não tinha muito o que fazer mesmo, e por isso que a gente tem ainda aquela imagem do psiquiatra como médico de louco. O psiquiatra é o médico dos doidos, porque até muito recentemente era isso. Agora, nos últimos 60 anos, a psiquiatria como ciência, ela evoluiu muito, e a percepção da sociedade sobre si mesma, sobre a sua alma, também melhorou muito. Também nós adquirimos mais consciência de que a alma também adoece. Hoje, na prática clínica, às vezes as pessoas perguntam, hoje mesmo eu vi, Daniel, mas isso que eu tenho, essa depressão, ela é psicológica ou ela é biológica? Essa é uma pergunta que não faz mais sentido. Alma e corpo, mente e corpo, funcionam como uma coisa só. E se um pé não está bom, o outro não está bom também. Então é por isso que a gente precisa cuidar das doenças da alma. Bom, meu nome é esse aqui, vocês já sabiam. A Organização Mundial de Saúde, ela está atenta a esse problema. E hoje a gente sabe, não tem mais dúvida, de que a saúde, a própria a OMS coloca, que ela é o completo bem-estar físico, psicológico e social. Quer dizer, não tem ninguém saudável aqui, né? Ninguém está completamente bem, psicologicamente, socialmente, fisicamente. Mas ela coloca isso como uma meta, é isso que a gente tem que procurar, né? O nosso pleno bem-estar. E a gente sabe que cada uma dessas esferas vai interferir para o nosso todo, né? Então, as doenças mentais e físicas, elas são influenciadas pelo componente físico. Então, você traz uma genética que influencia a forma como seus neurônios vão funcionar, por exemplo. Isso pode te deixar mais predisposto a doenças. O sujeito que tem na família muitos casos de ansiedade, por exemplo, ele tem mais chance de ser uma pessoa ansiosa, até pela sua carga genética. Mas também tem o fator psicológico, o fator social. A pessoa que cresce com pessoas ansiosas, ela aprende a ser ansiosa. A pessoa que convive no seu trabalho com muito estresse, com muita ansiedade, ela acaba sendo influenciada por isso. Isso vai se refletir na saúde mental dessa pessoa. Então, esse primeiro momento é só para a gente entender que existe a saúde como um todo, ela é um composto, né, da nossa vida psíquica, da nossa vida psicológica, da nossa vida orgânica, da nossa biologia e também da nossa sociedade. Hoje, quando a gente está falando
mundo do trabalho e as doenças da alma, a gente está falando de um dos fatores que é muito importante, que é o trabalho para o adoecimento. Na maioria das vezes, quando alguém nos procura, 50% de chance do problema ser no trabalho. Ou é no trabalho ou é na família. Eventualmente, se a carga biológica é muito forte, às vezes a pessoa pode adoecer aparentemente do nada. Ela diz assim, não teve nenhum fator que me fez ficar doente. Aí são pequenos fatores que vão se somando e, junto com a biologia daquela pessoa desfavorável, ela acaba adoecendo. Mas às vezes, quando tem um fator, quando tem um gatilho, normalmente, ou a gente está falando da família, ou a gente está falando do trabalho. Só para a gente ter uma noção pequena do tamanho do problema, eu acho que quem está aqui, quem está nos assistindo, não está por acaso, já tem uma noção. Não acha que isso é uma coisa desimportante. Mas só para a gente reforçar isso, 1 em cada 4 famílias possui pelo menos um membro com diagnóstico psiquiátrico. É muita gente, pessoal. 1 em cada 4 famílias tem pelo menos um. Então, se você não tem alguém na sua família, você conhece alguém que tem algum diagnóstico psiquiátrico. Isso não é mania de psiquiatra, né? Uma das críticas que se faz é que agora, o psiquiatra quer transformar tudo em doença. Não, não é isso. Lógico, tem a psiquiatria mal feita que quer transformar tudo em doença. Mas a verdade é que a gente tem adoecido mais e tem percebido com mais precisão que algumas coisas que a gente achava que eram normais, na verdade, são doenças e são passíveis de tratamento. Essa que é a boa notícia. Mais de 60% dos anos vividos com doenças crônicas são psiquiátricas. Esse é um grande problema. Muitas das nossas doenças são crônicas, nem todas. As mais comuns não são necessariamente crônicas. Então, você não precisa falar assim, eu não vou lá no psiquiatra porque depois que eu passo a porta, nunca mais paro de tomar remédio. Não é verdade. Se bem que as 2 frases que eu mais ouço no consultório são as seguintes. Doutor, eu vim aqui, mas eu não queria tomar remédio. E aí no retorno eu falo assim, doutor, eu voltei aqui, mas não queria parar os remédios. São as 2 frases que eu mais ouço. Porque a pessoa percebe o benefício para a vida dela. E olha só que interessante quando a gente está falando em trabalho. Das 10 doenças que mais afastam do trabalho, 5 são doenças psiquiátricas. Depressão, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, alcoolismo e transtorno obsessivo compulsivo. Aí você fala, puxa, mas o toque, por exemplo, o toque nem é uma doença tão comum assim. Ela é comum, mas de longe não é tão comum quanto a depressão. Por que afasta tanto? Porque toque pode ser uma doença crônica e às vezes com uma certa gravidade. Então ela acaba afastando a pessoa do trabalho. Mas isso dá uma dimensão do tamanho do problema quando a gente fala na relação entre saúde mental e trabalho. Porque isso tudo influencia no seu desempenho. Só que, por outro lado, o trabalho também influencia na sua saúde e pode levar a algumas coisas dessas. Então, esse balanço entre o que é causa e o que é consequência nem sempre é fácil de fazer. Muitas vezes eu sou chamado como perito, por exemplo, o sujeito sai, processa a empresa e diz que está deprimido por causa do trabalho. É muito complicado você dizer isso, porque, ao contrário da maioria das doenças clínicas, as doenças psiquiátricas não têm uma causa única. O trabalho pode ser um fator que contribuiu, mas nem sempre. Então a gente vai ver um pouquinho sobre causa. E essa é uma ressonância magnética que eu tive acesso exclusivo, eu estou quebrando o sigilo médico aqui para vocês. Por favor, não me processem. A ressonância magnética do Homer Simpson. Isso é para lembrar que todos temos dentro da nossa cabeça um cérebro, mesmo aqueles que parecem que não têm. No caso dele, bem pequenininho, mas é muito bem feita essa imagem. E por que essa imagem é muito importante? Porque, sobretudo quando eu atendo cristãos, invariavelmente a pessoa diz o seguinte, doutor, eu resisti muito para vir aqui, porque eu estava fazendo força, eu achava que eu tinha que superar, sabe, eu estava orando, porque é o seguinte, é uma coisa difícil de entender. O sujeito infarta, o que ele fala para a mulher? Meu Deus do céu, me leva para o pronto-socorro que eu estou infartando, não é isso? O filho cai do gira-gira, quebra o braço. Pelo amor de Deus, leva para o pronto-socorro da ortopedia que ele está com o braço quebrado. Aí a mulher está se arrastando de depressão, ela fala assim, me leva para a igreja. Não, nada contra a igreja, lógico que a gente tem que orar por tudo, mas tem que orar pelo que quebrou o braço, tem que orar pelo que infartou, não é isso? Mas você vai deixar de tratar por causa disso?
Mesma coisa é a depressão, ou estresse, ou ansiedade. As doenças psiquiátricas, quando a gente fala com cristãos, invariavelmente as pessoas falam assim, não, mas é que eu não queria vir aqui porque eu não queria fraquejar. Como assim fraquejar? Isso é uma doença, né? Você vai lutar contra a catapora em oração? Não, você vai no médico. Por quê? Porque nós temos um cérebro e parece que todos os órgãos têm direito de adoecer, menos o cérebro. Se o rim adoece, se trata, se o estômago adoece, se trata, se o cérebro adoece, você ora. Não, vamos tratar também. Por quê? A gente viu lá no começo, essas doenças elas têm um componente que é biológico. E a gente tem que intervir nisso. Lógico, a gente tem que intervir também no social, tem que ver o que está acontecendo no mundo do trabalho, tem que fazer uma terapia, tem que ir na igreja, mas tem que tratar. Senão, fica manco o tratamento. Você não trata de tudo e aí é muito mais difícil melhorar. Agora, você fala assim, Daniel, mas eu estou realmente muito estressado, né? O meu trabalho está difícil, eu estou passando por muita pressão. Será que eu estou com um transtorno ansioso? Será que eu só estou estressado? Como que a gente diferencia isso, né? Qual que é a grande diferença? Estresse é uma palavra que a gente roubou da engenharia, da física, né? O estresse é a resultante que acontece num material, num tijolo, numa barra de ferro, vamos supor uma barra de ferro, diante das pressões que a gente coloca nela, pressiona por um lado, pressiona por outro, dentro ali daquele material, forma uma modificação. Aquele material se transforma, ele é modificado pelas pressões externas. É esse o conceito que a gente trouxe também para a nossa saúde mental. Diante das pressões, diante do estresse, diante daquilo que vem do trabalho, de casa, da rua, da violência urbana, de onde seja, o nosso organismo também se modifica. Agora, como o material, ele também tem uma propriedade chamada resiliência, que é quando você tira as pressões que estavam agindo sobre aquele material, ele retoma a sua forma original, da mesma forma o nosso organismo pode ou não retomar a sua forma original, enfim, a sua função, o seu funcionamento, tirada essa pressão. Agora, nem sempre volta. E quando não volta, a gente já não está falando mais de um estresse normal. A gente está falando de algo que pode ter se tornado uma doença. O estresse é a reação normal do organismo a uma ameaça. E ele pode ou não levar ao adoecimento. O estresse ele é muito importante para a nossa vida. Todo bicho tem estresse, que é aquela reação de fuga ou luta. Eu estou falando aqui, um pedaço do palco cai, eu vou assustar, meu coração acelera, minha musculatura fica tensa para eu me proteger dessa ameaça. Vem um predador, você está andando no meio da floresta, vem um predador, você tem uma reação que a gente chama de fuga ou luta. Que é isso, é adrenalina correndo, coração acelerando, pupila dilatando, para você lidar com aquela situação. Só que isso foi pensado originalmente no nosso organismo para ser de vez em quando. Agora, a gente mudou a nossa fonte de estresse com a urbanização. Hoje não é mais um leão que passa na nossa porta. Hoje a gente tem que matar o quê? Um leão por dia. Não é assim que a gente fala no trabalho? E aí então você está constantemente estressado. Isso leva o seu organismo a reagir com aquela forma que era para ser de vez em quando. Você está todo dia, no trabalho, em casa, no trânsito, todo dia, sendo estimulado essa sua resposta de estresse. Isso pode levar a um adoecimento. Isso pode levar a um transtorno da ansiedade. A ansiedade, que é essa forma de reagir, é normal do nosso organismo. Ansiedade todo mundo tem. Em alguns adoece, é igual apêndice, né? Apêndice todo mundo tem, alguns dá problema, você tem que arrancar e jogar fora. Só que a ansiedade não dá para a gente arrancar e jogar fora. A gente tem que ajustá-la. Esses transtornos ansiosos, eles são um estado de constante tensão, né? Que nos leva a uma incapacidade de relaxar. É o sujeito que está o tempo todo alerta, o tempo todo tenso. É final de semana, é de noite, não consegue dormir. Por quê? Porque parece que tem um leão na sua porta. Porque aquele mecanismo que era para ser de vez em quando, ele ficou acionado direto. E aí ele não desaciona mais. É como um alarme de carro, que era para disparar só quando abrissem a porta, ele disparou e ele não para mais de tocar. Isso leva a uma tensão constante e uma incapacidade verdadeira de você relaxar. E aí começa dor no corpo, sensação de tensão muscular, sensação de peso, dificuldade de dormir, irritação.
Às vezes taquicardia, aceleração do coração, tremedeira. Não estou falando para ninguém se autodiagnosticar aqui, né? Já tem gente fazendo lista, né? E ticando, falando, meu Deus, eu acho que eu tenho isso. É sempre assim, fazer a palestra de ansiedade, a pessoa vai ticando, ai meu Deus do céu, eu tenho, ai meu Deus do céu, eu tenho, pronto, já fechou o quadro, eu tenho ansiedade. E aí quando você fala por exemplo, de psicopatia, é o contrário. O psicopata faz isso, ai meu Deus, faz aquilo, ai meu Deus, pronto, tenho certeza, meu chefe é um psicopata. Aí sim, né? É por isso que eu estou ansioso. Aí nunca é a pessoa, né? Sempre o outro. Agora, a gente precisa diferenciar muito bem, então, o que é o estresse e a ansiedade. Porque o que é uma doença do que é um estresse passageiro. No estresse passageiro, pensando ali na física, né, na engenharia de materiais, quando você tira a pressão, aquilo volta ao normal, tá certo? No nosso caso também, sei lá, estava brigando com o seu chefe, fez as pazes, ou mudou de chefe, mudou de emprego, puxa, voltei ao normal. Mas às vezes você não volta mais ao normal. E aí você fica explicando, não, eu estou estressado por causa disso, eu estou estressado por causa daquilo. Você fica encontrando explicações o tempo todo, quando na verdade aquilo você já está doente e não sabe. Hoje, coincidentemente, eu atendi uma menina que teve um grande estresse no trabalho, para mudar de trabalho, conseguiu mudar, foi para a empresa que ela sempre quis, no cargo que ela sempre quis, e continua mal. Por quê? As pressões saíram e o organismo não voltou ao normal. Ela adoeceu. A notícia boa é que ela tem cura, né? Tem tratamento que tem cura. Acreditar que depressão e ansiedade não são doenças, que são coisas passageiras, né? Que você fica explicando, isso é um problema. Né? Ficar numa batalha espiritual, de novo, nada contra você buscar também na fé uma ajuda, mas não só nisso, né? Ninguém fica assim, nossa, eu não estou enxergando direito, vou orar pelo meu olho. Não, você vai no oftalmologista, faz o óculos. Você tem que tratar o corpo também. E, de novo, né, os transtornos ansiosos são essa tensão constante e necessitam de tratamento médico-psicológico. Não adianta esperar. Não adianta esperar. Por quê? Bom, mas Daniel, mesmo que a pessoa fica deprimida, por exemplo, não pode passar? O médico não gosta muito de falar, mas pode. Pode passar sozinha. Uma porcentagem das doenças psiquiátricas passa sozinha. Mas então tá bom, então você perdeu o emprego, eu estava indo te procurar, não vou mais, porque eu vou esperar passar sozinho. Não é um bom negócio esperar passar sozinho, por quê? Porque não é 100% que passa sozinho. Apendicite, por exemplo, não é 100% que morre, mas a gente opera 100%. Por quê? Porque não vale a pena arriscar, né? Vamos esperar para ver, se você morrer, azar, se você não morrer, que sorte. Não, você opera todo mundo. Então a gente trata, porque a gente não sabe se aquela pessoa vai curar sozinha ou não. Outra coisa, a gente pode abreviar o sofrimento, né? Para que esperar 6, 9 meses para a depressão passar sozinha, por exemplo, se a gente pode tratar isso passar muito mais rápido. E se você não trata, isso aumenta muito a chance de uma recaída. Então tem vários motivos porque necessita realmente de tratamento médico e psicológico. Bom, para o trabalho nem precisa dizer, né? O estresse aumenta absenteísmo, aumenta a rotatividade de pessoal. Às vezes você vai ver, não é só a pessoa que está estressada, é a empresa que está estressada. O modelo de funcionamento da empresa leva a isso, e aí muita rotatividade de pessoal, problemas de disciplina, né, práticas inseguras do trabalho. O sujeito que está deprimido, ele está, por exemplo, ele está desatento. O sujeito que está ansioso, ele está pensando em tudo, menos no que ele está fazendo. Diminui performance, diminui produtividade, aumenta a tensão e, obviamente, conflitos no local de trabalho. Isso aumenta a hostilidade entre o grupo, isso aumenta a tensão, vira uma bola de neve, vira um círculo vicioso. Então, o impacto na imagem da organização dos trabalhadores. Tem exemplos famosos no Brasil de empresas altamente estressantes. Então, a própria lucratividade da empresa diminui conforme aumenta o estresse. E, logicamente, isso vai trazer o impacto, como eu estava dizendo, no trabalho e onde a gente passa o resto do tempo? Em casa. Né? Briga na família, separação conjugal. O impacto na carreira muitas vezes impacta dentro de casa, conflito com os filhos. Interessante, uma vez eu atendi uma moça, que ela falou assim, Daniel, eu vim aqui porque eu estou chateada, meu filho falou que quer me jogar no lixo. Meu filho de 3 anos. Falou, mamãe, eu vou te jogar no lixo. Mas o que está acontecendo? Ah, não sei, ele está irritado, etc. E quem que estava irritado, na verdade? Ela. Né? Tratamos dela, assim, na próxima consulta, ela veio, nossa, minha relação com meu filho está maravilhosa. Ela melhorou e a relação com o filho melhorou. Isso é muito comum da gente ver.
E aí, enfim, dificuldade de organização, queda de desempenho sexual, né, a própria relação conjugal do casal fica muito prejudicada. Então, os impactos na família também são muito, muito importantes. E aqui é o que eu estava dizendo, né? A gente fala muito do trabalho, mas o trabalho nem sempre, ou quase nunca, é a causa. É muito difícil você dizer que o que está causando aquele problema é isso. A não ser em casos clássicos, assim, então o sujeito ele é caixa de banco, ele sofreu um sequestro, o cara entrou lá, pôs a arma na cabeça dele, a partir daquele dia ele nunca mais conseguiu entrar na agência, porque quando ele chega na agência o coração dispara, bom, tá meio óbvio, né, que teve uma causa e o problema é ali. Agora o sujeito que está deprimido, que está ansioso, que está estressado, puxa, a fonte de estresse, não dá para dizer que é só o trabalho, o sujeito mora em São Paulo, ou mora em uma outra grande cidade, tem o estresse da própria casa, da família, dos relacionamentos. Então, em psiquiatria, é muito raro você dizer que aquela doença tem uma causa única. É um conjunto de fatores internos e externos. E o trabalho, normalmente, ele pode ser o que a gente chama de uma concausa. Ele é mais um elemento nesse conjunto de fatores que estão levando o sujeito a ficar estressado. Lógico que essas concausas você vai pesar cada uma. Se o trabalho está muito intenso, se o problema está muito grande no trabalho, é óbvio que ali é mais importante. Agora, eventualmente, ele tem um trabalho legal, enfim, gosta dos colegas, etc., e está muito estressado, por exemplo, que o filho está nas drogas, sei lá, pensando numa coisa estressante. Não dá para dizer que o trabalho é a causa. Então, a gente sempre tem que pesar muito para não ficar encontrando culpados que às vezes não são. Às vezes a gente adoece, fica mal, muda a perspectiva, começa a achar tudo ruim. E aí você acha que o seu trabalho é ruim, mas na verdade é porque você não está bem. E aí você muda de trabalho e o problema vai junto. Já vi isso acontecer também. Muda de trabalho, muda de cidade, muda de esposa e o problema vai junto. Porque o problema não está nas coisas, muitas vezes está nas pessoas. Legal, Daniel. Muito bem, já entendi. E agora? O que eu faço com isso aí? Já entendi que estresse pode ser normal, mas às vezes pode ser doença. Já entendi que isso é um problema muitas vezes, e às vezes é o trabalho estressante. O que eu faço? Essa é uma imagem, não sei se está dando para ver muito bem, mas essa é uma foto da Guerra Civil Americana. E lá no fundo tem uma barraquinha. Essa barraquinha é um hospital de campanha na guerra. Eu costumo brincar que o papel do psiquiatra é como o papel do médico na guerra. Porque o sujeito está lá, tiro para um lado, granada para o outro, não sei o que, ele se machuca. O que acontece? Vai para a barraquinha do médico. O que o médico pode fazer pela guerra? Nada. Mas se o soldado voltar para a guerra machucado, aí ele vai morrer. Então vai lá, trata, desinfecta, costura, etc., deixa o cara bom, porque a guerra vai continuar. Esse é o papel do psiquiatra. Não dá para eu falar para vocês assim, não, fica tranquilo, porque o trabalho daqui só vai melhorar e tal. Putz, muitas vezes não vai. Muitas vezes é estresse mesmo e vai continuar sendo estressante. Às vezes tem fatores que a gente pode identificar para manejar, mas às vezes o que a gente tem é tirar sua bala, costurar e volta para a guerra. E aí a gente consegue ajudar. É porque uma boa terapia, às vezes um medicamento, consegue deixar você mais forte, mais inteiro, para continuar sua guerra do dia a dia. E aí tem 3 níveis de prevenção que a gente fala. O nível de prevenção primária é aquele para evitar o sujeito de adoecer. Então, o que a gente pode fazer para evitar o adoecimento? Bom, manejo do estresse. Nem sempre você consegue se livrar do seu chefe, mas uma boa parte das vezes você consegue identificar fatores de estresse que está no seu dia a dia, você está na correria, você nem para pensar. Mas hoje, agora sabendo disso, você pode parar para pensar, então tá bom, vamos ver, o que está me estressando mesmo? O que está tirando o meu sono? É isso e aquilo. Dessa lista, o que eu consigo melhorar? Puxa, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Eu vou dar um testemunho pessoal para vocês agora. Primeira vez que eu falar isso em público. Faz alguns meses eu andava muito irritado mesmo, assim. Brigando, eu estava impaciente, qualquer coisa eu discutia com a minha mulher e tal. E aí minha irmã, que é neurologista, ela percebeu, falou, Dani, você não está bem, o que está acontecendo? Tinha acabado de nascer minha segunda filha e tal, estava cansado. Aí eu falei, puxa, eu não sei, será que eu estou estressado? Será que eu estou deprimido? Que será que aconteceu? E aí o que eu fiz? Demorei para cair a ficha, mas depois de um tempo, sabe o que eu fiz?
comecei a dormir 1 hora mais cedo. Ah, puxa, que vida fácil que você tem, né? Queria eu ser psiquiatra para poder dormir 1 hora mais cedo. Não é verdade. A maioria das pessoas dorme tarde porque fica enrolando na televisão. Tem pesquisa provando isso. 1 hora eu não consegui todo dia, mas enfim, estou dormindo em média, de meia hora, 40 minutos até 1 hora mais cedo. Quer dizer, com isso eu ganhei uma noite inteira de sono no final de uma semana, né? 1 hora por dia, 7 dias, eu ganhei 7 horas de sono. Transformou o meu humor. Mas transformou, assim. Não estou paciente, pena que minha mulher não está aqui para falar se é verdade ou não. A gente podia perguntar ao vivo aqui para ela. Mas é só um exemplo que estou dando da minha vida pessoal, de como tem fatores de estresse que a gente consegue manejar. E eu não tinha parado para pensar nisso. Porque eu sou profissional da área, né? Casa de ferreiro, né? Espeta de pau. Isso é prevenção primária, para evitar o adoecimento. Prevenção secundária é identificar logo a doença. Não deu para evitar a doença. Bom, mas então vamos, já que adoeceu, vamos pegar logo para ela não ficar grave. Vamos tratar rapidamente. Para isso são essas palestras, né, o conhecimento, divulgação de informação, para as pessoas saberem que existe o problema e começarem a se tratar mais rapidamente. E a prevenção terciária não deu tempo, o sujeito adoeceu, o sujeito ficou grave, agora a gente vai prevenir sequela. Vamos trazer essa pessoa de volta para a vida produtiva, porque muitas vezes a pessoa com doença psiquiátrica, ela acha que o caminho é se afastar, quando não é. Na maioria das vezes, a melhor forma de tratar a doença psiquiátrica do sujeito é reintegrá-lo. O objetivo do tratamento é o sujeito ter a vida normal. Na vida normal a gente trabalha. Então, o objetivo final, o tratamento é um tratamento de sucesso quando a gente consegue recuperar a pessoa e ela volta a trabalhar. Estourei em 5 minutos o tempo, né, Ed, mas era mais um start, assim, essa fala, mais para a gente lançar aí alguns conceitos e lançar algumas perguntas. Tem perguntas que você pode fazer aí pelo hashtag FCP Estresse, mas tem perguntas que você vai fazer para você mesmo. Hoje, amanhã, você vai pensar. Quais são seus fatores de estresse, como você pode manejar isso, o que não é manejável, o que você pode fazer com relação a isso, e se nas férias, quando sai da pressão, você volta ao normal? Bom, então, talvez seja só uma coisa transitória. Não, eu não consigo, não tem mais hora, não tem mais dia, eu estou o tempo todo mal. Puxa, talvez isso seja um pouco mais preocupante, vale a pena procurar alguém. Eu sempre digo o seguinte, o psiquiatra, ele não serve para dar remédio. Ele serve para conversar e fazer um diagnóstico. Sobretudo um diagnóstico de saúde. Melhor coisa é você ir no psiquiatra e falar assim, olha, você não precisa tomar remédio. Né? Então, mas é melhor ir e ouvir isso, do que você estar precisando de remédio e não ter ido no psiquiatra. Eu sempre digo, é melhor ir e não precisar, do que precisar e não ir. Certo? Então, acho que agora a gente abre para perguntas. Por hora, eu agradeço a atenção e o interesse de todos vocês. Muito obrigado. A sua fala foi muito na direção clínica,